Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor dos ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinais dos pardais, ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus nas saudades que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, nosso irmão, nosso guia, amigos espirituais, que caminham junto conosco, nos iluminando o caminho. Deus, te agradecemos por esses momentos em que vamos estar juntos, aprendendo mais um pouco dos teus ensinamentos, pedindo, Jesus, que possamos realmente aplicá-los em nossa vida, em nossa caminhada. Pedimos por todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que estão passando por isolamentos, solidão, os que estão internados nas enfermarias, nas UTIs, ou mesmo em cada um em suas casas. Nós pedimos luz para cada irmão nosso, que muitas vezes sai com ideias tão negativas de atos que trazem tantas consequências ruins. Pedimos que ilumine o caminho desses nossos irmãos, pedindo que ilumine os nossos caminhos, Jesus, para que possamos ir em frente sempre, sem esmorecer, sem fraquejar, mas pedindo sempre que esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus, meu Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, sem ainda, não tem problema a gente inverter a ordem, a prece foi feita, eu vou ler o trechinho aí do livro Vinha de Luz, tá bom? Antes da Valquíria começar aí, nós estudarmos juntos, né, Valquíria? Nós, né? Nós começamos, né? Exatamente, nós, todo mundo juntinho aí no estudo. Eu atropelei um pouco aí, né? Não, a gente já fala assim, ó, não tem problema a ordem não, né? É importante a gente ler aí a mensagem. É que eu fiquei aqui de olho fechado, ouvindo Dona Maria e fui me levando. Bom, né? É bom que seja assim, que aí a gente já entra no clima da prece, nas vibrações, né? É isso mesmo. Então, do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, contristação. Agora fol, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Está em Paulo, na carta aos Coríntios. Quanta vez se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum? Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor lhe não visite a senda, ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem, não raro, se sente vencido,
e abandonado. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. E em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos promicultores que descansam, tranquilos, depois do campo bem podado. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Os orientadores divinos, porém, não folgam porque os seus tutelados sejam detentores de padecimentos, mas justamente porque semelhante situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. Quando estiverdes contristados, à face de faltas que cometestes impensadamente, é razoável sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoastes sobre o coração. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreenderem a casa ou o espírito, em circunstâncias que independem da vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual nos eleva espiritualmente e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por nós. Hoje eu ouvi uma passagem falando assim, né, que a gente fica pedindo para que não exista o sofrimento, né, para que afaste da gente isso, mas a gente sabe que o sofrimento acontece, ele é necessário para a nossa evolução, né, para a gente repensar quanta coisa acontece pela gente, a gente passa por aquilo, naquele momento que a gente passa, quando a gente acorda, a gente diz, não, eu preciso pedir força para Deus, para eu passar isso bem, né, por essa prova, sair dessa prova mais fortalecido, e isso dá uma renovação a gente, uma nova inspiração, né, para a gente continuar no caminho aí da seara do trabalho de Jesus, né? Então, vamos lá, Valquíria, para o nosso estudo da noite de hoje. Vamos começar a ler, né? Vamos sim. Sede perfeito. Capítulo 17. Nós vamos ver hoje caracteres da perfeição e o homem de bem. São os dois itens que vão ser estudados. Eles são mais ou menos parecidos nas suas explanações, porque na tentativa de nos tornarmos o mais perfeito possível, a gente acaba nos aproximando também dos valores que nos vai nos proporcionar sermos um homem de bem. Então, mais ou menos, são itens que têm mais ou menos o mesmo desfecho, né? Do momento que você tenta a perfeição, você consegue também ir se transformando numa pessoa melhor, num homem de bem. Aí essa perfeição, aí é que tem o problema, né? Essa perfeição que a gente procura, nós procuramos, todos nós queremos um dia estar no melhor patamar da nossa evolução moral. Então, chegar à perfeição. Essa perfeição nós vamos chegar, mas mesmo que nós cheguemos no auge da perfeição, que não sabemos quando, mesmo assim ainda vai ser relativa. Ainda não vai ser a perfeição idêntica do nosso Pai maior, porque assim seríamos igualados a Ele, né? E isso não será possível. Igualar a Deus, jamais nós nos igualaremos. Então, nossa perfeição, nossa tentativa de procurar a perfeição é relativa. Relativa com as nossas possibilidades, relativa com o mundo que nós vivemos. É relativa, não é absoluta como a do nosso Pai maior. Então, vamos ler, e a proporção que a gente lê, a gente vai explanando, né? Com a ajuda de todos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai para que vos perseguem e caluniam. São palavras de Jesus das bem-aventuranças, né? Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa terias disso? Não faz assim também os publicanos?
Se unicamente saudar os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros. Não fazei o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46 e 48. Aqui Jesus nos fala assim, ao vosso Pai Celestial, né? Ele se refere a Deus como nosso Pai. Quando ele se refere a Deus como Pai dele, ele fala ao meu Pai, né? Que a perfeição dele é justamente essa absoluta, a ponto de estar junto do Pai. E nós, nosso Pai, para nossa perfeição, para o nosso alcance, está num nível ainda diferente do de Jesus. Alcançar a Deus é quase que impossível para nós, e seguir os passos de Jesus para nos elevar é essa a nossa obrigação. É isso que nós devemos fazer. Jesus, quando esteve entre nós, ele nos passou um sentimento de você ter um destino, você ter uma meta a seguir. Todo ser humano deseja atingir a perfeição. Mas tudo que nós queremos atingir, nós temos que traçar uma meta. Se a gente quer estudar, terminar uma faculdade, você tem que traçar um plano, né? Estudar, se organizar. Qual é a sua meta? Chegar ao diploma, né? Chegar ao doutorado, chegar ao final daquele estudo. Tudo você tem que ter um traçado na sua vida, uma meta a seguir, porque a meta nos leva aos caminhos certos e nos faz encontrar meios de chegar àquele caminho. Se você desejar alguma coisa, mas você não se organizar, não traçar um jeito de você chegar àquele ponto, você vai se perder no caminho, né? Então, qual é a meta que nós temos, que Jesus nos ensinou para que cheguemos à perfeição, né? Nos colocou num mundo de provas e expiações, nós nos colocamos, né? Isso foi a gente que veio, que estamos aqui, né? Habitando, e que tenhamos diretrizes a seguir para que possamos encontrar a perfeição. Agora, se nós sairmos desse caminho, se nós desviarmos o nosso passo, o nosso caminho, nosso sentimento, nossas atitudes, principalmente, nós não vamos chegar a essa meta que é a perfeição. E todo ser que quer chegar a Jesus, que quer ser perfeito, que quer ser bom, independente de ser espírita, católico, protestante ou de qualquer religião, ele tem uma meta, tem que ter uma diretriz a seguir. Até na nossa vida, no dia a dia, na nossa organização do lar, na nossa organização do nosso estudo, nossas tarefas no dia a dia, nós temos que ter meta, temos que ter organização, porque senão nós não vamos seguir, não vamos conseguir. Esse caminho para chegar à perfeição, que é a meta, que é chegar, é o nosso destino, é o que nós estamos correndo atrás, como diz o popular, no caminho nós vamos encontrar muitos desvios, porque nós ainda somos imperfeitos, e nós vamos encontrar várias situações que vão nos tirar dessa meta. Quando nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso dia a dia, a vaidade, né, o egoísmo, essas situações que não nos levam a esse sentimento de perfeição, a essa atitude de perfeição. Nós vamos nos enveredar por esses caminhos e vamos sair da meta. E nós enveredamos desse caminho de que maneira? A nossa irmã falou aí, e ela leu uma página, não sei onde ela falou, que dizia isso, que o sofrimento, né, que a gente tem que reagir, a gente tem que procurar, né, encontrar força para conviver com as nossas dores e superar e tentar deixar de existir. Não vai deixar, mas temos que aprender a conviver, procurar caminhos que nos levem a soluções de problemas ou a aceitação de problemas que nos é destinado para a nossa imperfeição. E Jesus nos ensina também que a encarnação, a nossa ida e vinda à Terra, é justamente o caminho que nos leva à perfeição, que através dessas quedas, desses desvios que nós temos, é que nós vamos aprendendo e vamos nos corrigindo. Mas ele diz também, na sua bondade e misericórdia, que você pode evoluir e deve evoluir por coisas que não são sofrimento. Só que nós ainda não conseguimos, então precisamos desses percalços da vida
para nós caminharmos para frente. Mas nós podemos também evoluir pelo amor, pela sabedoria, né? pela caridade, pelo trabalho de amor ao próximo, pelo perdão. Por esses valores todos que nós conhecemos, nós também temos condição de evoluir por aí. Não precisa ser só da dor. A dor foi colocada para que nós evoluíssemos, porque nós saímos do caminho e entramos no caminho que não foi muito bom, então encontramos sofrimentos no nosso dia a dia, no nosso percalço, na nossa caminhada. A esse sofrimento, cada um também nos eleva, porque nós saímos das dores mais fortalecida. Se essa dor nos servir para esse fortalecimento. Ela tem essas duas opções. Ou você melhora, ou você vai encontrar mais sofrimento cada vez que você não aceitar as coisas que foram destinadas para você, para a sua evolução, para a sua chegada à perfeição. Né? Vamos ler, então, o número 2. Concorda, minha gente? É um desenvolvimento aí. Então, Valquíria, aqui nesse tema, né, a gente vai ter várias dicas, né, para a gente seguir essa trilha do modelo, né, que a gente não vai chegar a essa perfeição de Deus, né, mas é o nosso modelo, né, para a gente seguir, né, nosso Mestre Jesus Cristo. E aí a primeira dica, a mais importante, é que ele fala aqui, né, amai os vossos inimigos, né, que é a trilha, porque aí a gente vai fazer o que a gente gostaria do que a gente fizesse para a gente mesmo, né, o bem que a gente fizesse. Mas a segunda frase que ele fala aqui, né, porque se a gente só amar a quem nos ama, né, aos nossos pares, aos nossos iguais, que diferença a gente teria das outras pessoas? Né? Não faz sentido isso, né? Que ele coloca que não fazem também assim os publicanos, né? Não fazem o bem só para aquele grupo, né? É só para minha tribo, é só para minha família, então é só para esse grupo, é só para quem, né? Só para quem é o certo. Então, que diferença eu teria? Por que eu seria melhor do que o outro? Né? Então, a gente começa o caminho assim, né? Amar os vossos inimigos, né? Despertando na gente esse valor. É porque eu quero assim, entender, acho melhor para mim, o que eu pensei, é que esses sentimentos, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Para nós, é um ensinamento ainda que não alcançamos. Nós ainda não conseguimos. Nós repetimos muito, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É uma coisa que a gente tem que repetir sempre para que possamos colocar em prática. Mas, na verdade, dentro da nossa inferioridade, da nossa pequenez, nós ainda não conseguimos amar o nosso inimigo. O que nós conseguimos, por enquanto ainda, é conviver com esse inimigo, conviver, aceitar esse inimigo, não desejar o mal para ele, é desejar que ele consiga na vida as coisas de melhor que seja. Isso é que nós conseguimos ainda. Nós ainda não estamos em condições de amar inimigo e nem de fazer o bem a quem nos odeia. Simplesmente a gente não deseja mal, né? A gente não convive. É igual aquela dá outra face, né? Se alguém lhe bateu num lado, dê a outra face. O que significa não é você dar para ele bater, é você perdoar, é você desenvolver sentimentos, valores que vai fazer você conviver nessas situações. Porque chegar a isso aí, só se nós estivéssemos já querendo assim, conseguir o máximo. E isso para nós ainda está muito, para mim pelo menos, eu acho que a maioria de nós ainda está muito longe de você amar e de você perdoar. O perdão nosso ainda é relativo, o amor nosso é relativo, o bem nosso é relativo. Todos esses nossos valores se desenvolvem na gente de maneira relativa, não totalmente, não absoluto, porque ainda não conseguimos atingir essa perfeição. É muito difícil. Valquíria, eu li recentemente no Livro dos Espíritos que os espíritos colocam que esse amar ao próximo, ao amar aos inimigos, não é bem da forma que a gente está pensando que a gente vai amar como um bom amigo, mas pelo menos o mal que ele te faz, você pagar com bem.
Ao invés de Você você não ficar, desejar o mal para ele. Isso, né? ao invés de Isso. você ficar desejando mal, orar para ele, não ficar pensando Orar em por ele. vingança. Aham. Isso, Então, é. não é você amar como se ama um filho que se adora, uma amiga querida, é diferente. Não, eles não Uhum. pedem, Jesus não estava pedindo, ainda mais com toda a nossa imperfeição, ele não estava pedindo para a gente amar, de adorar, de paixão, não sei o quê. Não, simplesmente respeitar, não desejar o mal. Já para a nossa condição imperfeita do momento, a gente já vai estar fazendo muito. É se educar para não, sabe? Se a pessoa... são várias pessoas, tem algumas pessoas... Eu dificilmente tem alguém que eu não goste. Mas quando tem pessoas que aprontam comigo ou fazem alguma coisa, eu evito, oro, Uhum. né? Se dou de Nada de cara e não ódio, estou com nada de vontade de ódio. falar, eu dou aquela, oi, e faço, sabe? É exercício, tudo eu acho que no Espiritismo, né? A gente tem que exercitar, não são coisas fáceis, você tem que estar se vigiando todo o tempo, mas eu acho que é mais ou menos por aí. É o que Assim, eu Jesus tenho colocou, né? a tendência a tentar ver mais o lado positivo, né, do Espiritismo, que vai nos ajudar a crescer, do que a gente se apegar. Lógico, a gente sabe que a gente é imperfeito, mas a gente tem que lembrar também que na psicologia, quando você afirma alguma coisa demais, você acaba se colocando naquela situação ao invés de crescer. Então, se a gente, por exemplo, a gente fica assim, porque eu sou imperfeito, eu sou imperfeito, eu sou imperfeito, eu sou imperfeito, eu sou imperfeito. Você vai acabar, ao invés de você crescer e buscar a perfeição, você vai se agarrar à imperfeição. Tá? Então, acho que se a gente pudesse mudar um pouquinho, pensar um pouquinho mais positivo em função dessa coisa da perfeição, até para ser um bom homem, né? Não que a gente vai falar assim, não, eu sou perfeito. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não sei se vocês estão me Estou entendendo. entendendo, eu estou Tá? entendendo. É só não solidificar essa ideia de imperfeição na mente e no coração. Porque a gente tem esse lado psicológico que a gente também tem que trabalhar junto com o espiritismo, como a Joana de Ângeli já coloca. Era isso que eu queria Eu posso só complementar. colocar. Desculpa, quer falar? Não. Eu queria só colocar uma coisa que é interessante, que acho que o que vocês duas estão colocando, acho que talvez uma visão, assim, uma visualização mais concreta. Tem a questão da estrela Orbe-Portus, né? Que é aquela estrela que o navio vai se guiar para chegar na Terra. É claro que a gente sabe que a possibilidade de chegar na estrela, estando aqui nesse plano, ou seja, né, terreno, é zero. Mas se você não se mirar nela, você não evolui. É ela que vai te mirar. Então, digamos, amai-vos vossos inimigos. Poxa, quem dera a gente tivesse maturidade para uma pessoa que fez uma ofensa grave, em algum momento a gente conseguisse resolver num ponto tal que a gente pudesse sentar no sofá e conversar sobre aquilo, até do que a gente aprendeu e seguir adiante. Acredito que é possível sim. Vamos conseguir, né, Elza? Com certeza. É mais difícil. Mas caminhar na direção. Vamos falar. Ele estimula as criaturas para um caminhar para a perfeição, né? Sim. Mas só que nós, como criaturas que estudamos e que já temos um tempo aqui na Terra, pouquinho que seja, mas já entendemos alguma coisa, nós sabemos que essa caminhada, nós vamos encontrar percalços pelo caminho. Não é que a gente esteja errada, mas como é próprio do planeta, nós vamos encontrar percalços. Nós vamos ter que procurar atalhos para vencer essas dificuldades, para seguir o caminho da perfeição que nós queremos chegar. Ela vai chegar até nós, mas vai chegar com muito esforço da nossa mudança interior, da nossa mudança interna. Então, nós temos que caminhar procurando esses percalços e tentando sair deles, tentando sair dessas dificuldades, dessas pedras do nosso caminho, sem deixar de aceitar que elas existem.
os sentimentos inferiores existem em nós, as nossas fraquezas, tudo existe no ser humano. Agora, é possível que nós, como espírita que somos, na tentativa de chegar à perfeição que nós queremos, mesmo que seja relativa, nós temos que ir tirando do nosso caminho esses percalços. Nós temos que nos nivelar no mais alto, né? No ponto mais alto, para poder conseguirmos chegar no nosso nível relativo. E essa perfeição ela é relativa a cada um de nós. Todos não estamos caminhando no mesmo nível. Nós estamos em patamar diferente, apesar de estarmos na vida, na Terra, do mesmo nível, mas estamos em degrau diferente. Então, a cada um, segundo suas obras, a cada um na sua caminhada de dificuldade e na sua possibilidade de quebrar essas muralhas para conseguir encontrar essa perfeição. E essa dificuldade é o quê? É o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? A nossa falta de condição de perdoar, a nossa falta de condição de amar os inimigos, né? Que Jesus colocou no patamar maior. Amai os inimigos. Amai dentro do seu limite, dentro da sua elevação moral, dentro da sua condição. Você não pode amar. Talvez alguém ame mais um inimigo do que eu possa amar, né? Talvez alguém não faça, a quem odeia, não faça o mal mais do que eu faço. Então, a cada um está no limite de elevação e a cada um a perfeição é conseguida dentro da sua caminhada, dos tropeços que você vai encontrar. Oi? Eu me lembrei agora, já comentei isso aqui no grupo entre nós algumas vezes, sobre um documentário em que chama Humanos, um documentário produzido pelo Google, patrocinado pelo Google, em que a primeira sequência é muito forte, é o depoimento de um presidiário, e que um lindo depoimento de uma pessoa que se percebe que passou por um processo de dor e amadurecimento muito forte, que quando ele conta, ele cometeu um crime muito grave, ele matou a esposa e o filho, e a sogra dele entendeu, depois de conhecer a história dele, que ele fez aquilo porque ele não conhecia ainda que era o amor, ele ainda não conseguia expressar amor, porque ele achava que expressar amor era sinal de fraqueza, e ela se dedicou a cuidar dele. Ele mudou como pessoa, ela passou anos cuidando dele, até morrer. Era ela que visitava, ninguém ia visitar ele, só ela ia visitar, e ele se transformou em pessoa dentro da cadeia em função da mãe da pessoa que ele matou e da avó de uma criança. Muito forte o depoimento, mas mostra muito isso. Casos, a gente vê muitos casos, mas eu quero dizer que a perfeição ela é relativa para todos nós. A minha é relativa, a sua relativa de Paulo, de João, de Joaquim, e relativa do nosso Pai maior, né? Em relação ao nosso Pai, que é a dele absoluta. Então, é isso que a gente... Valquíria, querida, agora vamos passar a Alessandra. Você podia fazer o favor de ler a 2, querida? A 2, vamos sim. Então, vamos lá. Pois que Deus possui a perfeição infinita, em todas as coisas está essa proporção. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dada a ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhe apresentar um modelo e a dizer que se esforçasse pelo alcançar. É justamente o rumo, né, a seguir, o modelo a seguir, né, um plano que você faz, atingir a perfeição, mas você vai até onde você consegue. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos, aí quando Valéria falou, pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Quando você tem a caridade e a benevolência para com as pessoas, você engloba todos esses outros sentimentos e começa a praticar esses valores
nos levará à perfeição. Com efeito, se observa os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade que são. Aí vai esses elementos: benevolência, indulgência, abnegação e o devotamento. Quando você tem a caridade, todos esses valores você consegue obter, e então consegue atingir esses ensinamentos acima de uma maneira mais adequada, né? Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário, a caridade, aquele amor, é sempre, portanto, um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Está vendo? A cada um com a sua perfeição dentro da sua limitação, dentro do seu trilho, dentro do seu caminho que percorreu, dentro da sua limitação, né? Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublimes, lhe disse: sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Né? Então, Jesus sempre percebeu isso entre nós, né? O Pai, vosso Pai, aquele Pai que nós alcançamos, aquele é o vosso, é o nosso. Ele como é que se diz? Referiu a vosso Pai. Quando ele fala o meu, é porque no patamar dele, no valor dele, na perfeição dele, aquele Pai é meu, é dele. Para nós que ainda não atingimos o valor a ponto de estarmos junto do Pai e entender a perfeição do Pai, é nosso, é vosso. Nós percebemos que no mundo atual a gente vê muitas situações que nos esclarece cada dia mais a presença de Deus, a verdade de Deus. Quando a gente vê todas essas coisas que acontecem no planeta, né? Essas enchentes, e essas coisas ruins e as coisas boas, e a descoberta da ciência, e a descoberta de remédios, de valores, isso tudo você vai amadurecendo dentro de você o conceito de Deus. Então, ele aos poucos ele vai saindo de vosso, para quem sabe um dia ser meu Pai também que está no céu, né? Nosso Pai. Então, porque nós encontramos em todas as dificuldades da vida e em todos os valores da vida, descobertas também de perfeição, a presença de Deus. A cada elevação dessa mais que a gente descobre Deus. Então, Deus ele pode ser vago para esse irmão, conforme Helder colocou, que antes de conhecer, ele assassinou. Porque o Deus dele, olha o limite do Deus dele ainda como estava. A proporção que ele foi encontrando o amor, que ele foi recebendo o amor, Deus cresceu dentro dele. Mais um ponto, e ele acreditou mais ainda e entendeu melhor o que é realmente Deus. Porque, como diz no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, ele não pergunta quem é, né? Ele pergunta que é. Então, a gente pode observar que é um sentimento que está dentro de nós e que nós, a cada dia, trazemos mais ele para nós, entendendo as situações do plano material que nós vivemos e entendendo a transformação que vamos sofrendo com essas relações que nós estamos vendo no nosso plano. Nós observamos, não sei se vocês já viram programa de TV que mostram descobertas de vidas no interior do planeta, congelados há milhões de anos, e que pode, de uma hora para outra, né, viver e estar entre nós, ajudando ou prejudicando. A cada conscientização dessas coisas, é mais perto de Deus que nós chegamos. A cada fruta que a gente vê no pomar, é mais consciência de Deus. A cada flor que nós vemos desabrochar, é mais consciência de Deus. As águas que nós vamos correr nos rios, é mais consciência de Deus que nós estamos. Então, chegar à perfeição divina
é um processo lento e gradual, muito lento, que nós vamos conseguindo a passos muito pequenos da nossa vida, porque nós estamos envolvidos em uma atmosfera em que a situação nos leva a desviar do caminho, a não ver beleza nessas coisas, a não ver nenhum ensinamento na pandemia que estamos passando, a não ver nenhuma sensação da vida após a morte. A não conhecer esses valores nos torna cada vez mais distantes de atingir essa perfeição divina. E cada vez nós vamos ficando em relação a essa perfeição. Do momento que a gente amadurece, a cada tempo que o nosso espírito evolui, nós vamos encontrando essa perfeição, nós vamos chegando mais perto, entendendo mais perto de Deus. Então, aquela pessoa que achava uma figura material de Deus, nós já sabemos que isso não é possível, isso não existe. Deus está em tudo, em todos os valores da Terra, em todos os sentidos, e principalmente nos nossos sentimentos. Nós temos que trabalhar esse sentimento em nós, valorizar cada coisa que nós passamos, para que cada vez mais essa perfeição nossa vá chegando mais a um ponto, saindo da relação, dentro da nossa limitação. Jamais seremos absolutos, né? Mas dentro da relatividade será o melhor possível, quando nós entendemos e compreendemos que o que Jesus quis colocar para nós foi esse caminho, dar esse ponto fixo para que a gente se esforçar para chegar lá. Se existe uma montanha muito alta, você vai ter que subir, escalar, para você observar de lá de cima as belezas, cá embaixo, melhor. Se você não consegue mais subir, você vai ver só na parte plana, você vai ver o mínimo. Então, o que Jesus colocou para nós é isso aí, é Deus como exemplo, como valor, para que nós nos esforcemos e caminhemos até Ele, dentro das nossas possibilidades. Chegaremos ao máximo que nós pudermos, jamais absoluto, mas no máximo que a gente puder, a gente deve fazer para chegar. A gente tem que se esforçar para chegar, entendeu? Alguém fala mais alguma coisa? Poder a gente ler outra? Valquíria, querida, obrigada aí. Agora a Alessandra vai ler o 3, tá? O 3, tá? Então tá bom. Tá, a Alessandra vai ler. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Vou ler aqui então, tá? Obrigada, querida. 3. Bom, no 3, agora, dando continuidade, né? Vai falar sobre aí, são as dicas do homem de bem, né? Que vão ter vários passo a passo aqui, né? Várias dicas aqui pra gente. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Então, a primeira dica é a gente, né, ter um desprendimento, estar sempre buscando a gente, né, será que eu fiz tudo que eu podia ter feito, né? Tá sempre se perguntando assim, né? É isso, Valquíria? Sim, eu acho, né? É o caminho, né? É isso aí. Né? É isso aí. Então, esse homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas, ou seja, tudo que acontece é da vontade de Deus, né? A gente não pode perder essa fé. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, né? Então, as coisas do Espírito, de Deus, né? Os nossos valores morais é que são importantes aqui, acima dos bens materiais aqui, que está acontecendo agora. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, né? A gente falou no começo também, né? As provas que vêm, os nossos sofrimentos, né? Eles têm um porquê, né? Tinham um planejamento, a gente
precisou vir para cá para ou ser uma prova ou uma expiação. Então, não adianta a gente estar reclamando, tá? A gente tem que pedir força e coragem para passar por ela. Isso que é importante. Isso. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Né? É a busca aí da defesa do bem, né? Pagar o mal com o bem. Isso que é importante. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos dos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo, em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísmo, Jesus é alegria. Ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação pela caridade. Para a evolução, né? Que poucas pessoas nesse mundo acho que conseguem ter, né? Praticar dessa forma. Mas como a gente disse no começo também, é uma trilha, né? Está naquela... É a nossa trilha. Vocês estão me ouvindo? Parece que minha internet congelou aqui. Deu uma congeladinha. Ale, deixa eu só falar uma coisinha. Aqui, uma coisa sobre até o egoísmo, né? Porque é uma das coisas que tá até um pouco ligada com a questão da própria sobrevivência, né? A pessoa pensar em si primeiro para sobreviver. Então, eu acho que isso transforma uma coisa, torna-se mais difícil de você se livrar do egoísmo, né? Era só isso que eu queria comentar. E, por exemplo, no começo dessa pandemia, tem até alguns exemplos assim, né, que as pessoas ficavam com medo de acabar a comida dentro de casa, tal, né? Eu tive alguns depoimentos assim, as pessoas corriam para o mercado para comprar mais, porque não, eu vou estocar, eu vou ficar sem comida em casa. Eu disse, assim, meu Deus, será que a gente não pensa que se a gente fizer isso pode acabar para o outro? Ou em farmácia, a gente viu muitas pessoas comprando remédios e outras ficando sem. Então, essa falta da gente pensar no coletivo, né, da gente conseguir olhar e pensar que o outro vai precisar, né, que eu consigo compartilhar. Eu falo que a frase do ano de 2020 para mim, eu aprendi isso muito na praça, né, quando o Jorge e a Elise ensinaram isso, a gente não vem aqui para doar o pão, a gente vem aqui para compartilhar o pão. Então, se eu tenho 80 pães e 120 pessoas, né, a gente vai conseguir dividir 80 pães aí, a gente vai compartilhar aquilo que a gente tem. Então, isso é a gente, né, deixar o egoísmo de lado, vencer esse egoísmo e pensar na coletividade. É o nosso rumo, né? É a nossa estrela aí, como disse o Helder. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus, né? E isso é importante também nesse momento que a gente está vivendo, por conta das diferenças que a gente tem aí também políticas, né? Que a gente, né, viveu tantas divisões aí, como que a gente, em vários momentos, dentro da própria família, a gente tem que, né, saber que a gente precisa amar, independente do outro, pensar diferente do que eu penso politicamente, né? Então, você olhar e dizer, mas por que ele pensa dessa forma? Porque ele aceita isso? Mas é um pensamento dele, né? Não tem assim, né? A gente tem que... Já começa aí, o amargo, né? Que é aquele que não é... Esse amar o inimigo, a gente começa nas pequenas coisas, né? Aquele que não é esse nosso inimigo em potencial, mas é um irmão que pensa diferente de mim. Eu já começo a exercitar, né, Valéria? Com certeza, e é difícil, filha, principalmente quando fala algumas coisas que são meio absurdas, começa a subir um negocinho assim, a vontade de pegar o pescoço.
Mas a gente tem que exercitar. Mas não é fácil, não. Não, mas é aquilo que a gente falou, a gente está no caminho, né? A gente está na nossa estrela lá. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Isso aí. Bom, respeita nos outros, aí, ó, todas as convicções sinceras e não laça anátema, né, maldição, aos que, como ele, não pensam. Então, a gente tem que exercitar isso, respeitar, né? Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o trem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Aqui, muitas vezes, a gente assim, pensa, eu sou muito sincera, eu falo o que eu penso, eu falo... Isso, às vezes, é uma falta de caridade, né? Não levo desaforo para casa, né? Não leva desaforo para casa, ou ele precisa ouvir a verdade. Ser sincero não precisa ser grosseiro, né? Ser sincero, você é um homem velho. Honesto com o outro, quando a gente consegue, assim, dessa forma, até a hora de falar, o jeito de falar, tudo funciona redondinho e acaba que não gera conflito. Quando você quer só ferir o outro, a sinceridade vira só uma desculpa para descarregar. Muito cuidado a gente precisa ter, né? Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, porque saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente é o perdão emocional que a gente já falou aqui, né? E a gente vai trilhando. Tem que se esforçar. Isso. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado, né? Qual de nós não já praticou a mesma defeito lá que o outro praticou, o mesmo, né? Teve a mesma falha lá. Então, primeiro olhar para a gente mesmo. Não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los, né? Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal, né? Às vezes a gente precisa ajudar o próximo, né, no intuito de melhorar, né? Mas nunca de ferir, nunca de humilhar, né? Expor esse irmão, né, a nada disso, mas de ajudar, sempre. Isso. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera, né? Que sejamos melhores amanhã do que somos hoje, do que fomos ontem, né? Então, para isso, a gente precisa sempre se exercitar, fazer aquilo à noite, né? O que eu fiz hoje de errado? O que eu posso melhorar? Isso é exercício mesmo que a gente precisa fazer. Não procura dar valor ao seu espírito, nem a seus talentos, à expensa de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros, né? Então, não se engrandecer aí com o que a gente tem de bom, o que a gente tem a gente tem que sempre melhorar, né? Não se envaideça da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado lhe pode ser tirado, né? Todos os nossos talentos, ou mesmo que sejam riquezas, materiais, né? Tudo isso Deus nos deu, mas Deus nos tira. Não tem por que a gente se envaidecer por isso. Somos tudo frutuários. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que ele pode dar é o de aplicá-lo às satisfações de suas paixões, nossas vaidades, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso.
Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Então, é ser um líder, né? Não ser um chefe. Então, e aí a gente vai liderar pelo exemplo. Então, não tem porquê a gente é uma... Agora, assim, nos grupos, a gente costuma muito falar assim, olha, a gente está fazendo muito uma liderança... Como que eles falam? Como se fosse uma liderança compartilhada, como a gente faz na nossa casa também, né? Quando a gente tem um presidente, não, a gente tem muita gente trabalhando, né, juntos. Oi, Helder. Coletiva. Horizontal. Né? Colegiado, a gente fala muito aqui, colegiado, entendeu? Eles são sempre 3 ou 4, todo mundo trabalhando juntos, então não tem essa de subalterno, né? Às vezes a gente precisa de um tomando a frente, tomando a liderança, mas saber que a gente está caminhando juntos, né? Isso que é importante. Por contrário, né, muitas vezes a gente diz, eu preciso ser mandada, eu preciso ser coordenada, porque eu não consigo fazer muita coisa. Aí fala aqui, ó, os subordinados de sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente, né? Então, mesmo que eu esteja nessa posição ali, eu estou trabalhando para um todo, né? A gente aqui é um grupo, é uma casa, a gente precisa tocar nosso... Somos pequenos, né? Nós somos um grupo pequeno, mas estamos juntos, né? Todo mundo junto tocando o mesmo barco, né? Remando junto. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. É uma trilha, né, que a gente tem para seguir. Aí aqui ele tem um item 16, né, uma chamadinha aqui, uma observação, que pede para a gente ver uma nota explicativa lá na página 371. E eu acabei indo dar uma olhada lá, antes da gente começar o estudo, essa nota, eu acho que o Helder já até falou sobre ela uma vez, né? Fala sobre a explicação, não é isso, Helder? Lembra que você já explicou isso uma vez, até que você leu, né? Fala sobre as questões assim das diferenças que tem de raça, de etnia, da época que o livro foi escrito, né? E que eu acho que aí a Federação Espírita, na verdade, entendeu que precisava colocar, né, a visão espírita, é isso? Em relação a isso, né? Todo pensamento, né, toda doutrina, toda filosofia, os homens que falam sobre ela, eles são homens do seu tempo, da sua época. E quando a gente vai ler mais cá na frente, isso acontece com a própria Bíblia, a gente precisa interpretar, porque ela foi escrita numa época, para homens específicos, e passou também por percalços colocados aqui por nós, seres humanos. Então, no período que floresce o Espiritismo, nós estamos num período muito forte do chamado racismo científico, ou uma espécie de positivismo que hierarquizava a humanidade, né? É uma ideologia completamente abandonada pela ciência, não se tem, né? Ela caiu, ela derreteu por terra, o tempo, as experiências, né? E que caracterizava os seres humanos por raças. E, obviamente, né, como ela nasce na Europa e ela é difundida por interesses muito mais políticos e econômicos do que científicos, colocava o europeu como uma raça branca, evoluída, como se antes da Europa não tivesse havido conhecimento. Hoje você sabe que estudar uma balela, você tem matemática, você tem física, astronomia, tudo que se desenvolveu na Europa foi desenvolvido antes e veio caminhando, né? A própria doutrina explica isso, são pensamentos que vêm amadurecendo ao longo do tempo, até desembocam em determinados locais e adiantam. E durante um período começou-se a se acusar Kardec de ser racista. E por que se acusava? Porque no seu linguajar formal, ele acabava usando sim o linguajar da época. Ele nunca defendeu ideias
do darwinismo social ou do racismo científico. Ele jamais defendeu. Como sendo um pedagogo e participando de sociedade científica, ele usava o linguajar da época e ele era, inclusive, obrigado a se comunicar com seus pares dentro de determinados conceitos da época, independentemente dele concordar ou não. Ele nunca fez uma defesa do racismo científico, né? E se a gente for levar assim, Sócrates não achava que a educação tinha que ser livre, a educação tinha que ser de uma elite, então não vai ler Sócrates. Ele fazia parte de um pensamento de época e já estava deixando uma semente que aquilo não era bem assim. Kardec nem isso. Ele jamais fez uma defesa do racismo científico. Então, é preciso entender as coisas dentro de um contexto, porque senão a gente acaba vilanizando pessoas que viveram a sua época. Tem coisas que a gente está... O linguajar que a gente usa hoje, ideia que a gente usa hoje, que daqui 70 anos ou menos... as próximas gerações vão falar, nossa, como é que eles tinham coragem de falar isso? Quantas vezes a gente ouviu, ele não sabe porque ela está batendo, ele não sabe porque está batendo, mas ela sabe porque está apanhando, e mesmo que não gostasse, achava isso normal. Hoje já não se aceita achar normal, ainda bem. Nós vamos amadurecendo, mas 70 anos atrás, uma pessoa para ter uma reação de ir para cima da outra e dizer não fale isso, ela era muito vanguarda. E isso não era, obviamente, aceito na maioria das vezes. Mas essas notas são colocadas justamente porque há esse ataque, há essa linha né, em relação especificamente a Kardec e ao Espiritismo, e se for esse o único argumento que se tem, ele já caiu por terra. Tá bom, então, Helder. Obrigada aí pela explicação. E não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação. Tomando remédio. Então, a gente pode encerrar. E aí eu vou pedir aí para o Luiz fazer a prece, né? Pode ser, Luiz? Isso, e todo mundo aí agradecendo aí pela recuperação do Márcio, né? Pedindo também aí, mentalizando nossos outros irmãos que continuam aí precisando da recuperação, né? Vamos escutar aí a prece conduzida pelo Luiz. Então, graças a Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento, por estarmos aqui estudando, no momento que tantas pessoas estão impossibilitadas, tantas pessoas que se encontram acamadas nos hospitais. Pedimos que todos recebam toda a luz necessária, toda a harmonia, toda a vibração do Grupo Espírita, Divino Espírito Santo. Que todas as pessoas que se encontram na linha de frente dessa pandemia possam ser bem amparadas pela espiritualidade maior. Assim, iniciando mais um ano, nós pedimos que no limiar de cada dia a esperança seja o nosso recomeço. E assim pedimos permissão para terminar mais um estudo do Evangelho. Muita paz a todos, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Valquíria, meu amor, gratidão, excelente. Alessandro, valeu pela parceria, Dona Maria, todos os presentes. Alcione, Rosimere, Márcia, Emília, Paula, Aparecida. Obrigado. Ouviu, meninas? Obrigada. Com Deus. Com Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser. Até quarta, criança. Valéria? Senti falta de Lúcia também, né? Muito bem hoje não, querida. Ó, pra ela tá ela, no quarto deitadinha. Fala com ela que eu mandei um abraço pra ela. Tá, pode deixar. Ela vai ficar feliz. Se vocês não falassem nada, ela fica. E Lúcia também, que não veio, né? Queria deixar aqui uma dica. Aliás, até sobre isso, dentro do movimento espírita brasileiro, a gente, inclusive, teve muitos abolicionistas. Tá?
Aqui você tem um livro chamado Do Outro Lado. Não é um livro espírita, é um livro de uma historiadora chamada Mari Del Priori, que é uma acadêmica brasileira, e ela dá vários aspectos bem interessantes de como o espiritismo se desenvolve aqui no Brasil. Eu andei lendo, assim, eu estou lendo por parte, por causa do mestrado da pandemia, muita coisa fora do assunto, né? Mas o livro é muito interessante. Chamado... Qual é o nome da escritora? Mari, M-A-R-I, Del, que é D-E-L, Priori. Ela escreve sobre... Ela é uma historiadora, ela escreve sobre vários aspectos da história do Brasil, e aí esse livro chama Do Outro Lado. Ele fala, na maior parte, 80% é sobre o espiritismo, mas ela aborda o contexto como um todo. Até interessante, por não ser um livro espírita, é um livro acadêmico histórico, até de ler, né? Eu fico ficando lá para depois desenvolver também as perguntas, os questionamentos. Valeu pela dica. Beijo. Valeu, tchau. Valeu, tchau. Boa noite. Boa noite. Se Deus quiser, muita paz. Tá, muita paz para todos. Beijo, beijo. Beijo, boa noite. Boa noite.